essa fala de agora, do Nicolas, que ele fez agora no Congresso, é uma prova concreta daquilo que a gente já fala aqui inúmeras vezes, né? Eles produzem prova contra eles mesmos, né? Você viu lá no 8 de janeiro eles se filmando, eles cometendo crime e eles mesmos se filmando ali. A gente mostrou isso e todo mundo viu, né? Eles foram condenados com provas que eles mesmos criaram contra eles mesmos. E essa fala do Nicolas, ela reflete claramente a hipocrisia, a cara de pau, a vagabundagem da extrema-direita. Porque eles fazem esse discurso de liberdade de expressão. A gente tem não existe crime de fala, não existe crime de opinião. Essas coisas todas que eles repetem com exaustão, tudo isso não vale, na verdade, porcaria nenhuma. É só o direito que eles querem de cometimento de crimes por intermédio dessas postagens em redes sociais, de vídeos de lacração. Eu vou trazer essa fala, você vai entender com clareza, tá? Você vai entender com detalhes. Mas tem outras informações de hoje que eu também considero muito importantes e vídeos que viralizaram, principalmente um debate entre a Sâmia Bonfim e a Carol de Tone. Eu até fiquei preocupado com a Sâmia Bonfim porque ela estava muito perto. Ela tava muito perto da Carol de Tone e ela podia levar uma beiçada lá e dar aquela beiça. A Carol de Tone, você sabe, né? É 4 quilômetros de beiço. Maldade, gente. Isso é uma brincadeira, tá? É só uma brincadeira, por favor. Mas o que foi o tema desse debate? Elas foram falar a respeito do papel da primeira-dama. E é óbvio, né, que também tem essa coisa. A Sâmia Bonfim vai defender a Janja, a Carol de Tone vai defender a Michele Bolsonaro, né? A gente sabe disso. Mas nesse debate eu achei interessante porque houve um determinado momento que a Sâmia, ela colocou com muita clareza a questão do papel da primeira-dama e da própria mulher na política. E eu quero trazer para você esse trecho. O debate foi longo, tá? Tem vários outros trechos para colocar, mas eu vou trazer esse aqui, porque senão o vídeo fica realmente muito longo e eu achei esse trecho muito importante. Olha só. Porque a gente hoje aqui está debatendo sobretudo o tema da primeira-dama, mas o mais importante é debater de que forma as mulheres podem ter mais condições de estar nos espaços de poder, de que forma os partidos políticos podem se responsabilizar mais para que as mulheres cheguem em espaços de liderança. Depois que elas cheguem nesses espaços, de que modo que elas vão poder, de fato, exercer o seu papel na totalidade, sem sofrerem com violência política de gênero, demonstrando a sua capacidade, construindo a sua carreira política, inclusive para serem candidatas à presidência, a partir da capacidade política que ela tem. A deputada mencionou que, bom, na visão dela, a Michele Bolsonaro seria uma boa candidata pelo trabalho de voluntariado. Não menosprezando o trabalho de voluntariado, que tem o seu papel, acho que tem a sua relevância, sobretudo na sociedade brasileira. Mas, evidentemente, não é isso que gabarita uma pessoa a ser uma candidata à presidência da República. São as opiniões, são as suas ações, é a forma como ela construiu a sua trajetória política, de que modo ela se comporta sobre o tema da economia, da educação, da política, do meio ambiente. Não o fato dela ser esposa ou ex-esposa de alguém, ou ela ser diretamente de confiança do Bolsonaro, que muito provavelmente confia em poucas outras pessoas para que possam disputar esse espólio depois que ele se tornou inelegível por ter cometido crimes contra o país. Então, eu acho que essa é a visão que a gente precisa se pautar para, de fato, que o Brasil avance, né? Sobre o papel das mulheres na política, ou seja, construírem a sua própria trajetória, serem respeitadas pelo que elas são depois que elas galgam esses espaços de poder e poder saber quais são as opiniões das mulheres. Elas não são um apêndice dos homens, ainda que algumas se contentem com esse espaço. Eu quero colocar uma questão importante aqui. A Sâmia, assim como a maioria dos quadros da esquerda que estão hoje lá no Congresso, eles fazem parte de movimentos ligados a militâncias, né? A Sâmia, por exemplo, ela está muito ligada ao MST e a outros movimentos dessa linha. Já a extrema-direita e mulheres como a própria Carol de Tone, eles estão muito ligados à rede social, então eles não têm eleitores, eles têm seguidores, eles não estão preocupados com votos, eles estão preocupados com likes. Então são pessoas que militam por intermédio de um celular e muitas vezes naufragando, né, numa questão que eu considero muito importante, que é o resultado do trabalho.
Quando você vai ver o trabalho desse pessoal, a gente está falando do Nicolas, né? Quando você vai ver o que esse cara oferece para o Brasil, é uma porcaria de um mandato nojento, um mandato asqueroso. E assim é com a extrema-direita, né? O negócio deles é ficar fazendo vídeo para a rede social. E é importante a gente perceber que isso acaba se refletindo no conhecimento de cada um a respeito do país, a respeito do povo, a respeito das mazelas da nossa nação. Então, como é o caso da extrema-direita, eles estão muito habituados a ter esse auto-endeusamento pelas redes. Você é o máximo, né? As redes sociais ficam enchendo a bola desse pessoal. E esse pessoal da esquerda, de militância, eles vão lá e colocam a mão na massa. Eles estão tendo um contato direto com as pessoas, com a população. É bem diferente a atuação desses deputados, o reflexo, né, da atuação desses deputados lá no Congresso. E a gente percebeu nesse debate entre essas duas aí a distância abissal que existe entre uma e outra. Hoje também nós tivemos um vídeo que viralizou também, que foi um vídeo gravado pelo senador Contarato. Olha, no momento em que ele fez a fala dele, ele foi aplaudido no final, as pessoas começaram a chorar, porque realmente o que aconteceu ontem com a Marina não pode ser esquecido. O que a gente tem percebido especialmente a atuação da extrema-direita brasileira, isso não pode passar batido. Sabe, a gente não pode simplesmente fingir que não aconteceu. E essa fala do Contarato eu achei muito importante. Você vai ver o pessoal lá chorando e tudo mais, foi realmente emocionante. Eu vou trazer para você esse trecho, sempre pedindo para você dar o like no vídeo. Dê o like, por favor, e eu peço, por favor, para você nos ajudar aqui a se inscrevendo no canal, Se inscreva no canal, se você é inscrito, ative o sininho, dê essa força pra gente. Eu fiz um pedido nesses últimos dias para você votar no nosso IBEST e hoje nós estamos no top 20 nacional como jornalista e influencer de política. Então faça um agradecimento aqui. A gente pede, mas a gente também agradece. Eu agradeço muito a você que votou no nosso IBEST. Muito obrigado mesmo, tá? Vamos a essa fala emocionante do Contarato. Eu quero pedir perdão em nome do Senado Federal. Perdão à população brasileira. Perdão a todas as mulheres, perdão a todas as mulheres negras, perdão a todas as mulheres que sempre são silenciadas. É esse o Estado brasileiro, sexista, misógino, racista. Quando você recebe nessa casa, no Senado, uma ministra de Estado, da conduta ilibada, da representatividade, como a ministra Marina Silva, e ela sofre o que sofreu aqui, todos nós sofremos. Porque isso está para além de campo de ideologia de partido político. Até agora eu fico assim, estarrecido com tudo o que ela sofreu naquela sessão, uma sessão que eu ouso falar, que foi uma sessão de uma verdadeira tortura. Mas ela ali, com a altivez, se manteve firme, forte e impôs o que é uma mulher dentro do Estado brasileiro. Não quiseram silenciar apenas a ministra de Estado, Marina Silva, mas todas as mulheres. Essa é uma prática que, infelizmente, a gente vê. Quando você quer desqualificar uma pessoa, você ataca a orientação sexual, ou você ataca a cor da pele, ou você ataca o gênero. E nós precisamos de homens e mulheres que não sejam covardes, que tenham a altivez, a determinação, a força e o vigor da ministra Marina Silva. Parabéns pela fala, senador Contarato, emocionou muita gente e é importante a gente não esquecer o que aconteceu, porque hoje mesmo, e eu nem vou colocar aqui, esse Marcos Rogério tava tentando se justificar, sabe? Não, mas ela foi mal educada, ela não sei o quê, tentando ainda se justificar e colocando a culpa na Marina pelo crime, pela quantidade absurda de ataques que a Marina recebeu lá. O pessoal voou na Marina como abutres, uma coisa nojenta. Foi nojento o que aconteceu. E até, inclusive, uma fala do Guedin, que eu acho muito apropriada, né? Falando, inclusive, desse Marcos Rogério aí, dizendo que, olha, ele é tchutchuca, né? Dos milicos, dos militares e tigrão para mulheres, né? E esse ataque às mulheres, ele precisa ser combatido. Eu não acho que vai acabar. Porque esse é o comportamento desse pessoal, não vai acabar. Mas pelo menos ele vai
ter que ser combatido o tempo todo, e aqui esse é o papel nosso também aqui no canal. Uma outra coisa que foi a informação, que eu considero uma das principais informações de hoje, foi essa ação da Polícia Federal que acabou desbaratando um grupo que se auto-intitulava Comando de Caça aos Comunistas, que era algo que existia na época da ditadura militar e que eles refizeram agora. E esse pessoal é um pessoal, a coisa é tão absurda, né, que eles tinham uma lista ali com quem vai matar, o preço para matar cada um. Eles eram um pessoal que matava, né, se propuseram a matar senadores, matar ministros, tinha um valor para cada um, era uma coisa assim assustadora, valor para monitorar, inclusive a informação que eles já tinham feito um monitoramento do ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, uma coisa assustadora, e eu vou trazer para você a informação agora para você entender um pouco mais. A Polícia Federal prendeu um grupo que cobrava para monitorar e matar ministros do Supremo. O advogado Roberto Zampieri, figura central do esquema, foi morto a tiros no Mato Grosso por essa mesmíssima organização, segundo fontes da Polícia Federal que estão a par do caso. Então, é um grupo autodenominado Comando C4. E por que C4? Porque é um comando de caça a comunistas, corruptos e criminosos. Esses militares da ativa e aposentados, segundo as fontes da investigação, foram os responsáveis pelo assassinato deste advogado. Zampieri foi morto com 10 tiros. No telefone dele foram encontrados os primeiros indícios desse mega esquema de venda de sentenças, que atinge tribunais estaduais, tem um juiz aqui de São Paulo afastado, atinge o TRF da 2ª Região. Nossa. E chega a gabinetes do STJ. Só que, Mônica, na documentação foi encontrado uma tabela, que eu vou detalhar aqui para vocês, que mostra que essa agência de espionagem e extermínio, é assim que os investigadores estão chamando, cobrava R$250 mil para espionar ministros do Supremo Tribunal Federal e figuras do Judiciário. É exatamente assim que está descrito na tabela. Eu vou detalhar para vocês. Figuras normais, ou seja, pessoas comuns, custavam R$50 mil para serem espionadas. Deputados, R$100 mil. Senadores, R$150 mil. Ministros / Judiciário, R$250 mil. É assim que está expresso na tabela que está nas mãos dos investigadores e do Supremo Tribunal Federal. Essa operação foi deflagrada por ordem do ministro Cristiano Zanin. Vai para um outro patamar a crise, como eu disse, é o caso mais espinhoso hoje. Você pode falar, nossa, Daniela, estão lá julgando uma tentativa de golpe. Pois é. Mas isso aqui, gente, mostra uma organização criminosa muito bem estruturada que se utilizava de material de uso restrito e de pessoas do meio militar para poder espionar autoridades. É importante você saber o resumo dessa história, tá? São militares bolsonaristas, é óbvio, né? Caçadores de comunistas não vão ser gente de esquerda, isso é óbvio, né? Militares bolsonaristas, inclusive da ativa, que tinham montado uma empresa para perseguir, monitorar e matar os, vamos colocar adversários, né? Mas aqui não é adversário, eles tratam como inimigos mesmo, né? Os inimigos do Bolsonaro e do bolsonarismo. Na lista ali não tinha ninguém bolsonarista, não. Era só aqueles que eram inimigos do Bolsonaro e bolsonarismo, Alexandre de Moraes principalmente. Então, esse tipo de ação que a gente está vendo aqui no Brasil é uma coisa complicadíssima pelo seguinte: para esses caras, eu sou comunista. Eles vão falar assim, esse cara é comunista. Tá? Não tem essa coisa. Qualquer pessoa, se você é uma pessoa que não gosta muito do Bolsonaro e tudo mais, você é comunista. Então dane-se se você não é comunista ou se você não está no comunismo e coisas assim. Eu não sou comunista. É óbvio que não, né? A gente já falou inúmeras vezes aqui a minha linha de pensamento. Mas para eles eu sou comunista, assim, do pé vermelho. Do pé vermelho. Sabe aquela coisa? É isso, eu falo, rapaz,
comando de caça aos comunistas. É para você ver a situação que nós estamos. Também hoje nós tivemos uma informação que foi colocada assim, com a maior alegria do mundo. Eu vou colocar o Eduardo Bolsonaro e o fugitivo da justiça brasileira, bandido, esse é bandido, tá? Neto de ditador. Eu vou colocar os dois. O neto do ditador não teve nem pudor para dizer, nossa, eu fico com os meus mamilos entumecidos para alguém ser barrado e lá. Eu vou colocar as falas, veja a confusão, porque nem mesmo eles... Olha esse Paulo aí, né, esse Paulo Figueiredo, o neto do ditador, que ele nem mesmo ele sabe o que está acontecendo. Eles nem sabem o que está acontecendo. Dizem, assim, em boca pequena e às vezes em alguns vídeos, falam que eles é que estão promovendo tudo isso. Mas na prática, nem mesmo eles sabem o que está acontecendo. Né? Começam a se informar exatamente como você, como eu e como muitas pessoas, se informando pelo Twitter, colocando postagem de Twitter. Eu vou colocar as duas falas e a gente vai trazer um comentário importante sobre essas falas, olha só. O secretário de Estado Marco Rubio acaba de dizer que vai tirar o visto de todos os censores e violadores da liberdade de expressão estrangeiros, das autoridades internacionais e os seus cúmplices. Ele tuitou agora aqui. Por muito tempo, os americanos foram multados, assediados e até mesmo acusados por autoridades estrangeiras por exercerem seus direitos de liberdade de expressão. O Departamento de Estado vai liberar uma lista hoje de quais são as autoridades que foram alvo imediato. Significa que outras não sejam alvo? Não. Significa que os nomes que eu enviei e documentei as violações vão estar nessa lista? Não. Não tenho ideia. Não tenho ideia. Mas um sonho que eu tinha era ver um Paulo Gonet da vida entrando para dar uma palestra em Nova York e voltando para casa. Ia ser bom demais. Ia ser satisfatório, ia ser justo. Não sei o que vocês acham desses sonhos. Eu fico até um pouco excitado, os mamilos ficam entumecidos aqui, ó. Coisa gostosa. Qual é a questão principal que você precisa saber a respeito disso? Isso que está sendo promovido pelo governo Trump não tem absolutamente nada a ver com a tal Magnitsky, que é um negócio muito mais pesado, é individual, né? É uma coisa pessoal, não tem nada a ver com isso, tá? Isso é mais uma loucura. Esse Trump é um desmiolado, um sujeito abobalhado, que é mais uma loucura que ele está fazendo. Isso é mais uma loucura. E nem sequer foi citado o nome de Alexandre de Moraes, não tem nada a respeito disso. Eles estão dizendo autoridades estrangeiras. E tá nesse rolo todo que o Trump tá arrumando. Ele acabou de proibir vistos para estudantes estrangeiros. É para os estudantes brasileiros? Não, é para todos os estudantes estrangeiros. Que é uma coisa assim absurda, é absurdo. E absurdo assim, num ponto extremo. E mesmo assim, aqui no Brasil, nós temos um sujeito que toma um microfone dentro do Congresso, como é o caso do Nicolas Ferreira, para defender esse troço. Ele é um deputado por Minas Gerais e ele se esquece, ou ele não quer considerar, que nós temos centenas de estudantes mineiros que vão ter agora, né? Porque começa agora em setembro o período letivo nos Estados Unidos, que não vão poder tirar o seu visto, não vão poder continuar os seus estudos. E é importante também colocar aqui que uma boa parte dos eleitores do Nicolas são estudantes, estão nessa linha. E as pessoas simplesmente estão em estado de choque porque aquele sujeito que deveria defender o Brasil está defendendo os Estados Unidos. Eu vou trazer para você a fala do Nicolas, para você primeiro perceber o nível da... Isso é perverso, o nível da perversidade desse sujeito. Olha só. E alguns deputados do PT dizendo a respeito, por exemplo, da suspensão, né, dos vistos de estudante pelos Estados Unidos, de que isso seria uma medida, enfim, praticamente totalitária. Mas, na verdade, o que eles estão fazendo é só uma suspensão para poder analisar a rede social dos estudantes que querem aplicar, né, o visto nos Estados Unidos. Ou seja, o cara aqui, na sua rede social, né, um comunistinha de meia tigela, fica falando mal dos Estados Unidos, do Trump, como, por exemplo, o deputado aqui, né, Janones, que quase praticamente que negou o atentado que aconteceu com o Trump e daqui a pouco está querendo estudar nos Estados Unidos, né? Não, sua rede social vai ser avaliada. Talvez você não tenha visto para poder estudar nos Estados Unidos. Então veja bem,
a liberdade de expressão, ela só funciona quando eu vou falar aquilo que é do meu interesse. Porque se for uma pessoa de esquerda colocando e exercendo a sua liberdade de expressão, aí não vale não. Você entendeu o tamanho da cara de pau? Isso é vagabundagem. Esse sujeito, as falas não tem como ser mais vagabundas, mais rasteiras, mais nojentas. E com isso ele está defendendo o Trump. Ele fala, não se fala Brasil aqui. Quase nunca ele defende os brasileiros. Se diz patriota. Quase nunca defende os brasileiros. Agora está defendendo uma ação do Trump contra os estudantes. Não só do Brasil, é bom deixar claro, mas também do Brasil. E defendendo na maior cara de pau, dizendo que é correto você perseguir pessoas por terem uma opinião contrária. Sendo que o discurso desse cara a vida toda sempre foi esse. Estão perseguindo, não existe crime de opinião. E tudo isso, para esse pessoal da extrema-direita, parece que as coisas parecem que não ficam muito claras, muito objetivas, porque existe esse problema. Eu acho que existe uma capacidade cognitiva mesmo. Eu acho que eles têm uma dificuldade de entendimento da realidade. Acho que eles não percebem que eles estão sendo manipulados por um sujeito que é perverso, maquiavélico, e não percebem, quer dizer, é muita burrice, né? Não percebem que estão sendo burros, mas burros de doer, chega a doer a burrice do pessoal que defende isso. Coloca aqui nos comentários, você pode até discordar, né? Coloca aqui nos comentários. Aqui é democracia, aqui você tem liberdade de expressão, tá? É só você não ficar xingar, aí não é xingar e atacar pessoas, não é liberdade de expressão, é crime. Mas coloca a sua opinião aqui. O que você acha a respeito disso? Você acha que é coerente você defender liberdade de expressão e ao mesmo tempo dizer que o Trump pode perseguir pessoas por terem uma opinião contrária dele? Coloca aqui nos comentários. Não se esqueça de dar o like no vídeo. Seu like é muito importante. Dê o like no vídeo, por favor. E a sua inscrição é fundamental. Eu estou chegando aos 800 mil inscritos e eu estou arrepiando até os cabelos que eu não tenho, porque lá no grupo de membros lá que a gente tem no WhatsApp, o pessoal já está cobrando, né? O Clayson, você vai colocar a peruca com 800 mil, eu falei um absurdo desse numa live e agora eu vou ter que manter a minha palavra, né? O que eu posso fazer? 800 mil eu vou ter que colocar uma peruca, fazer um mês aqui com peruca, imagina que absurdo, mas vamos ver, né? Vou cumprir com a minha palavra. E eu tenho aquela dica especial da renda extra para você. Apenas com o seu celular, você pode trabalhar no dia que você quiser, na hora que você quiser e no tempo que você quiser. Essa dica de renda extra tem ajudado muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo. A gente está aqui já há algum tempo falando a respeito disso e as pessoas podem ganhar inclusive em dólar. E o mais bacana é isso, é você fazer o teu horário, você ver aonde você quer trabalhar, né, no horário que você quiser. É um trabalho, claro, né, não tenha dúvida. Mas trabalhando você tem aí todo mês aqueles R$200 aí no bolso, aqueles R$300. É uma renda extra, né? Você pode ganhar inclusive em dólar, mas você pode também ter essa renda extra todo mês. Para você saber um pouco mais e entender, eu mesmo vou explicar para você. Eu vou deixar um link aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. Entra aqui, eu mesmo explico para você. E mais uma vez agradeço a você que chega ao final dos vídeos. Para as pessoas que chegam ao final dos vídeos, eu peço essa ajuda para a gente continuar trabalhando. Então você pode ser um membro aqui do canal, apoiadora do nosso Apoia-se. Você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. Dê essa força pra gente. Olha, nós precisamos agora, estamos fechando o mês, precisamos de mais membros aqui no canal. Então, se você puder avaliar essa possibilidade, seja membro aqui do canal. Dê essa força pra gente, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson. Se você gostou desse vídeo, você já sabe, você vai gostar desse vídeo aqui também, porque é o próprio YouTube que seleciona pra você.